Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Hoje vamos falar um pouco mais dos segmentos tarde e manhã descritos na Lei de Moisés. E no próximo vídeo vamos verificar a posição de cada um desses segmentos na formação dos dias, a partir dos 3 sistemas coordenados que identificamos no Pentateuco. De uma maneira geral, a fim de apresentar o tema, encontramos, por exemplo, o que diz esse autor numa tradução livre do inglês. A frase tarde e manhã, aparecendo na conclusão de cada um dos 6 dias da criação, é usada pelo autor bíblico para definir claramente a natureza dos dias da criação como dias literais de 24 horas. Apoiando-se na seguinte constatação: as referências a tarde e manhã juntas, fora de Gênesis 1, invariavelmente e sem exceção no Antigo Testamento, 57 vezes no total, sendo 19 vezes com Yom ou dia e 38 sem Yom, indica um dia solar literal. Pois bem, mas como entender que tarde e manhã juntas signifiquem um dia solar de 24 horas? Desconsiderando que tarde possa significar uma noite inteira e manhã um dia inteiro, 2 interpretações são possíveis e nenhuma delas parece atender adequadamente ao questionamento. Na primeira delas, o dia teria que começar ao meio-dia, no início da tarde que precede a noite, e terminar ao meio-dia da manhã seguinte, a fim de completar um período de 24 horas. Mas isso não se aplica porque, se por um lado essa interpretação resulta em 24 horas, por outro é incompatível com o modo hebraico de contar os dias, que se inicia ao pôr do sol e não ao meio-dia. E na segunda delas, se o dia começar ao pôr do sol e considerando que o período da manhã se encerra ao meio-dia, não teríamos, portanto, um período de 24 horas. E em se tratando especificamente de Gênesis 1, John Walton é ainda mais enfático ao defender que a palavra hebraica Yom, utilizada na descrição do dia criativo, deve ser entendida como um período de 24 horas, ao dizer que nós não podemos nos contentar em perguntar: a palavra Yom, dia, pode ter o significado que eu gostaria que tivesse? Devemos, em vez disso, tentar determinar o que o autor e o público têm entendido a partir do uso no contexto. Com esta última questão diante de nós, é extremamente difícil concluir que se pretendia outra coisa senão um dia de 24 horas. Esta afirmação de John Walton, entretanto, parece desconsiderar não apenas o desenvolvimento posterior da Escritura, reinterpretando a própria Escritura, como também priva-nos de um entendimento contemporâneo e mais afinado com o nosso tempo, capaz de estudá-lo com recursos de investigação de outras áreas do conhecimento. Assim, ao invés de especular sobre as intenções do autor e do leitor na época em que surgiram os textos, parece-nos mais produtivo adotar a opção de investigar a intenção do próprio texto, conforme dissertado, por exemplo, por Dalfabro. Ao lidar com a mensagem de um texto, deve-se considerar, além das intenções do autor e do leitor, a intenção presente no próprio texto. Essa intenção não seria revelada através de uma leitura superficial. Seria preciso que o leitor desejasse vê-la, construindo hipóteses sobre ela. Tais hipóteses só poderiam ser constatadas através do próprio texto enquanto um todo coerente. Esse método teria tido sua origem com Santo Agostinho, consistindo basicamente em buscar uma confirmação de outra parte do mesmo texto, devendo ser rejeitada no caso de uma contradição. Deste modo, entre a intenção inacessível do autor e a intenção discutível do leitor, está a intenção transparente do texto que invalida uma interpretação insustentável. E em se tratando do tempo de duração para a palavra hebraica Yom, vale dizer que, como já vimos, a própria Bíblia atribui a ela outros períodos de duração. E vimos também que a conceituação da palavra dia não comporta um período de tempo fixo ou determinado, visto que pode significar, por exemplo, tanto o período de claridade de 12 horas, como o período de claridade e escuridão juntos de 24 horas. E não só isso. Atualmente empregamos também a palavra dia com relação ao período de rotação de outros planetas, com durações bem variáveis de tempo. Júpiter é o planeta que tem os menores dias e noites, quando comparado com a Terra.
A cada 10 horas ele completa um ciclo de dia e noite. O planeta Vênus, por outro lado, é o que tem dia e noite mais longas quando comparados com a Terra. Um ciclo completo de dia e noite venusianos demora um pouco mais de 8 meses terrestres. É como se fosse 4 meses diretos de dia, seguido de 4 meses diretos de noite. Assim, perguntar quanto tempo dura um dia seria como perguntar quanto tempo dura uma viagem. Não se pode responder a esta pergunta da maneira como ela foi feita. O tempo de duração de uma viagem dependerá da extensão do trajeto percorrido, de que lugar para que lugar, e também do meio de transporte utilizado, carro, trem, avião, etc. Ou seja, a palavra dia não parece comportar o engessamento de um período único de 24 horas. E isso não significa dizer que o dia criativo não tenha durado 24 horas. Pode ter durado sim esse período de tempo, mas pode ter tido também outras durações. O texto de Gênesis 1 não parece atribuir importância ao tempo que tenha durado cada dia, mas sim chamar a atenção, por exemplo, para outras características singulares da narrativa, como a ausência do nome Sol nos 6 primeiros dias, que possa referenciar um dia solar de 24 horas, tal como conhecemos hoje, ou de qualquer outro astro visível no firmamento nos 3 primeiros dias, que possa desempenhar esse papel, conforme ainda veremos mais adiante. Mas então, como se poderia entender a relação entre tarde e manhã na composição dos dias, sejam eles solares de 24 horas ou não, e também sem vínculo com qualquer astro visível no firmamento, como foram os primeiros 3 dias? Pois bem, isto é o que pretendemos refletir neste vídeo, investigando a intenção do próprio texto. Já vimos que o par claro e escuro pode ser reconhecido de 2 maneiras: o dia antes da noite e a noite antes do dia. E com relação à claridade, para que possa ser chamada dia, temos que reconhecê-la em 2 metades, tal como o diâmetro da circunferência, que tem 2 raios ou 2 metades iguais e opostas. A manhã com luz crescente até o meio-dia e a tarde com luz decrescente a partir do meio-dia. Ou simplesmente a primeira metade com luz crescente e a segunda metade com luz decrescente. Muito bem, mas qual é a palavra no texto original que traduzimos por tarde? E como ela pode ser entendida? Como já vimos, trata-se da palavra hebraica ereb, que significa o anoitecer, noite, o pôr do sol, que não corresponde exatamente ao que chamamos por tarde, cujo significado em nossa língua é parte do dia que vai do meio-dia ao começo da noite. Por outro lado, na língua inglesa, 2 palavras podem expressar o sentido de tarde: afternoon e evening. Afternoon significando o período entre o meio-dia e o começo da noite, e evening, o período entre a tarde, afternoon, e a noite, night. E manhã, por sua vez, traduz o termo hebraico original boker, que significa em nossa língua manhã, romper do dia. Manhã, referindo-se ao fim da noite, referindo-se à chegada da aurora, referindo-se ao início do nascer do sol, referindo-se ao início do dia. Mas que pode significar também período de tempo ou parte inicial do dia, entre o nascer do sol ao meio-dia, as primeiras horas do dia, amanhecer, e período de tempo que vai da meia-noite ao meio-dia, que na língua inglesa se traduz por morning, significando a primeira metade do dia, desde o nascimento do sol até o meio-dia. Os termos tarde e manhã parecem repercutir o uso de uma figura de linguagem chamada sinédoque, que pode ampliar ou reduzir o significado de um termo, como diz, por exemplo, essa definição. A sinédoque é uma figura de linguagem semelhante à metonímia. Ela se caracteriza pela substituição de um termo por outro e indica a parte mais restrita pela mais extensa, o todo ou todo pela parte. Sendo assim, podemos dizer que a sinédoque é uma figura de inclusão em que ocorre substituição da parte pelo todo ou vice-versa. Em exemplos práticos, é o que acontece com o chaminé pela fábrica, o telhado pela casa, o singular pelo plural, a substância pelo produto, a nação pelo governo, o gênero pela espécie. Alguns exemplos de sinédoque. Nunca tive um teto para me abrigar, o teto como representação da casa. O aluno deverá manter o silêncio na biblioteca, o aluno como representação de todos os alunos. Ou seja, desta maneira, o termo manhã pode ser usado tanto para expressar a escuridão final da noite, como o crepúsculo que inicia o dia, antes do aparecimento do sol, e a trajetória ascendente do sol até o meio-dia. E com relação ao termo tarde, por sua vez,
Também pode ser utilizado tanto para se referir à trajetória descendente do Sol depois do meio-dia, como o crepúsculo que finaliza o dia e o segmento inicial da escuridão da noite. Talvez a característica de misturarem um pouco de claridade com um pouco de escuridão no início e no final do dia responda pela elasticidade dos significados que permitem abarcar porções maiores tanto da claridade como da escuridão. Mas então, diante dessa elasticidade ou multiplicidade de significados, como poderíamos entender de maneira mais objetiva os termos Erev tarde e Boker manhã? Que relação eles podem ter com a escuridão, a claridade e o sol, de maneira que possam ser aplicados tanto nos primeiros dias, quando não havia sol, como os dias fora de Gênesis 1 ou nos dias atuais que cursam debaixo do sol? Talvez isso não seja tão difícil como veremos a seguir. Muito bem. Ao invés de aplicarmos então a Gênesis 1, o entendimento que temos hoje de Erev e Boker, que mistura noite, claridade, crepúsculos e sol, vamos inicialmente avaliar como eles podem ser entendidos em Gênesis 1 quando forem empregados pela primeira vez, para em seguida verificar como podem ser aplicados fora de Gênesis 1, no Antigo Testamento e em nossos dias. Então vamos lá. Inicialmente a luz apareceu e foi separada das trevas que já existiam. As trevas foram chamadas noite e a luz foram chamada dia. E para receber esse nome, a luz deve ter pulsado sobre duas metades, uma primeira metade de luz crescente e uma segunda metade de luz decrescente. E assim já temos então delineada a composição do primeiro dia, com a escuridão precedendo a claridade. E a claridade deste primeiro dia, por sua vez, cursou sem a presença de qualquer astro no firmamento. Logo, tarde e manhã ali citadas devem se referir a cada uma dessas metades relacionadas com a claridade, porque além da claridade não havia qualquer outro evento no firmamento capaz de dividir a manhã, como ocorre hoje, em antes ou depois do sol, e nem a tarde, em antes ou depois do sol. E por que assim? Porque antes das trevas, que foram chamadas noite, não havia luz que pudesse compor uma Erev, ou seja, a primeira Erev só pode ser contada depois que apareceu a luz, e não antes do aparecimento dela. Portanto, não houve qualquer Erev que iniciasse a existência da primeira noite, que foram as trevas que já existiam antes do surgimento da luz. Voltando agora à aplicação dos termos fora de Gênesis 1, encontramos que, dentre os significados para Erev do inglês, estão aqueles que indicam a ausência da visão do sol no horizonte no final do dia, como sunset, dusk e twilight, que significam crepúsculo da tarde e pôr do sol, ou a luz que permanece no dia após o desaparecimento da visão do sol. E dentre os significados de Boker, manhã, estão break of day, properly dawn, beginning of day ou morning, ou seja, a presença de luz que surge no horizonte antes do aparecimento do sol. Que, como já vimos em outro vídeo, tratam-se dos crepúsculos, que por sua vez significam, segundo o dicionário, luminosidade de intensidade crescente ao amanhecer e decrescente ao anoitecer. O crepúsculo matutino ou da manhã é proveniente da iluminação das camadas superiores da atmosfera pelo Sol, quando, embora escondido, está próximo do horizonte. O crepúsculo matutino acontece com os primeiros raios de sol do dia. E o crepúsculo vespertino ou da tarde acontece quando a luminosidade aparece de intensidade decrescente, o que ocorre ao anoitecer, quando o sol se esconde no horizonte e sua luz permanece visível. O crepúsculo vespertino é verificado antes da noite, com os últimos raios solares daquele dia. Ok, parecem boas definições, ainda que tenhamos dois significados, um para o crepúsculo da manhã e outro para o crepúsculo da tarde. Se tivéssemos, entretanto, que ter apenas uma definição que alcançasse os dois crepúsculos, qual seria ela? Uma boa definição para crepúsculo poderia ser desta maneira: a presença de luz sem a visão do sol no firmamento. E assim, essa definição, além de conceituar plenamente os crepúsculos da tarde e da manhã incidentes fora de Gênesis 1, e tal como conhecemos hoje, confere a ambos um status de separação do sol, capaz de ser aplicado também aos dias da primeira semana, quando a visão do sol ainda não era presente. E finalmente, considerando que a luz fora chamada dia desde o primeiro dia, os crepúsculos devem ser entendidos como pertencentes ao dia e não à noite, já que ambos mostram luz.
Ou seja, se a luz recebeu o nome dia e se os crepúsculos mostram luz, Gênesis 1 indica que, enquanto houver luz, ela deve ser chamada dia. Muito bem. De acordo com esse entendimento para Ereb e Boker, presença de luz sem a visão do sol no firmamento, podemos avaliar então a utilização destes termos nos textos da lei de Moisés. Mas isso falaremos no próximo vídeo, ao tratar da posição dos segmentos tarde e manhã, na formação dos dias a partir dos 3 sistemas coordenados que identificamos no Pentateuco. No sistema criação, com o dia criativo e antes do pecado. No sistema de criação, com o dia comum, depois do pecado. E no sistema instrução, com o dia cultico que tem início na Páscoa do Êxodo. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.